Como que eu posso superar, Dani, a dificuldade da minha falta de talento, da minha falta de dom, da minha falta de propensão para música? Tem algumas pessoas que falam para mim, eu aprendo música porque eu sou teimosa. Eu sou teimoso, porque eu não tenho dom. É exatamente assim, sendo teimosa e sendo teimoso. Porque o dom, na verdade, para a música é uma construção de habilidade. E como que a gente constrói? Com persistência, com garra, com vontade de fazer, com persistência, com disciplina, com continuidade, estando ali todo dia, fazendo um pouquinho, parando de se rebaixar porque você não tem dom, parando de literalmente de se rebaixar mesmo, sabe? De se condenar, de se limitar porque você não tem dom. Porque geralmente a gente faz isso quando a gente se compara com alguém, né? Com um terceiro. Você fala, nossa, eu não tenho o dom que ele tem, que ela tem. Parando com isso e acreditando que tá na tua mão construir isso na sua realidade, fazendo a sua parte, que é tendo um bom direcionamento, tendo uma boa metodologia, uma boa orientação e tendo disciplina, tendo frequência. Isso faz, de fato, o teu talento ser despertado. Como, Dani, que eu vou superar essa dificuldade que eu tenho com ritmo? Cara, eu tenho uma dificuldade gigante com ritmo, eu sou arrítmica, eu não consigo. Como que eu vou superar isso? Galera, eu tenho testemunhos de alunos que me acompanham, uma aluna que falou, foi muito legal o depoimento dela, ela falou, e enfim, outros tantos alunos, você pode ser um caso desse também, que ela era a pessoa totalmente arrítmica do universo, né, a Vanessa. Enfim, ela falou que se ela não conseguia fazer nada no ritmo, então ela ficou surpresa de ver como que agora ela consegue. Gente, a questão rítmica é uma educação, a gente se educa para o ritmo. Como, Dani? A partir do momento que você entende como ele se organiza, como ele se apresenta, como ele se estabelece, seja numa partitura, seja ali na hora de executar, como que a gente interioriza essa frequência, essa regularidade do pulso, de sentir um ritmo e de então trazer isso para uma leitura musical, trazer isso para uma escrita musical, trazer isso para performance, para a hora que você está executando com essa regularidade. Como que eu faço isso? Entendendo a lógica. Existe uma lógica muito clara que se assemelha muito à lógica do nosso processo de alfabetização, que a gente se alfabetizou na língua. Pensa, se você tem essa naturalidade para ler um texto que está ali escrito na língua portuguesa, essa mesma naturalidade acontece na escrita musical, porque o ritmo ele embasa a escrita musical. Quando você entende a organização das células rítmicas, que são elas que estão num pulso ali, e você começa a associar o símbolo da escrita dela, do mesmo jeito que você associa quando você vê a letra A, você tem o som A, você vê a letra B, você viu o signo, o desenho da letra B, e você sabe que é B. Da mesma forma, quando você vê uma célula rítmica, vem uma resposta de sonoridade, uma resposta corporal de movimentação rítmica. Então você vai educando o seu corpo para ver signos e trazer a resposta motora. Pronto, você vai educando, você vai trazendo o ritmo. Isso também se refere à questão do ouvido. Como que eu posso superar essa dificuldade do meu ouvido? Até de saber se eu estou afinado, se eu tenho afinação ou não, por treino. O ouvido é estimulado. O ouvido ele tem que ser estimulado. Existe uma diferença entre ter ouvido absoluto e ouvido relativo. Ouvido absoluto é aquele ouvido que é preciso e que ele é por nascença, é uma disposição por nascença, que a pessoa nasce realmente, né? Isso é inato. Eu não acredito em ouvido absoluto que se desenvolve, porque eu não tive experiência nenhuma até hoje de nenhum aluno meu que eu consegui despertar o ouvido absoluto nele e em mim mesma. Eu até hoje não despertei meu ouvido absoluto. Então eu não acredito em ouvido absoluto que se desperta, porque eu não tive nenhuma comprovação nesse sentido, nem comigo, nem nenhum dos meus alunos até hoje. Agora, o ouvido relativo, sim, ele se desperta. O ouvido absoluto, ele é percebido. O aluno começa por um processo de estímulo, de sensibilização auditiva, e ele começa a perceber a precisão que ele tem. Ele tem precisão em reconhecer as alturas que ele aprende a nomear. Então ele tem precisão em identificar se é dó, se é ré, se é mi, se é fá sustenido, se é si bemol. É um ouvido de precisão de alturas, tá bom? O ouvido absoluto é de alturas. Não é nem uma questão de rítmica, porque ele também tem que desenvolver a percepção do ouvido rítmico. O ouvido absoluto é de alturas. Então, o aluno, a pessoa que está sendo educada musicalmente, ele percebe que
que ele começa a ter precisão, ao passo que o ouvido relativo não tem precisão. Ele tem uma comparação, a gente vai comparando o tempo todo. Bom, se essa nota tá mais aguda que essa, então essa aqui é o ré, essa aqui é o dó, não, essa aqui é o sexto grau da escala. A gente vai comparando, a gente vai educando o ouvido. Eu eduquei o meu ouvido relativo, eu não tenho ouvido absoluto. Os meus alunos educam o ouvido relativo deles, tiram música de ouvido. Então, não é uma condição que a gente precisa ter medo, a gente precisa ter acesso a uma forma de estudo que vai conduzindo e de forma gradativa, porque é estímulo, a gente tem que ir estimulando esse refinamento. Na verdade, o que a gente tem que fazer com o ouvido é começar a dar condições de você prestar atenção, porque até então você não presta atenção no que você ouve. Então você ouve uma melodia, você não presta atenção em termos de analisar a nota daquela melodia. E aí o trabalho de educação do seu ouvido vai fazendo você prestar atenção no que você ouve. E isso é um processo que vai ficando cada vez mais natural. Você presta atenção, você começa a identificar todos os parâmetros musicais, de melodia, de ritmo, de harmonia. Isso vai sendo gradativo, vai se desenvolvendo, entendeu? Por isso que precisa de tempo, é uma gradatividade.